Oi, turma, do livro Simplesmente Francisco, do José Carlos de Luca. No primeiro capítulo, Todos para o Estábulo. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Jesus. Numa ampla e confortável casa de Assis, na Itália do século XII, Pica Bourlemont, esposa de Pietro de Bernardone, entrava em trabalho de parto. O marido estava em viagem de negócios na França, apesar da assistência de parteira experiente de funcionários da casa atentos e cuidadosos, o parto não se desenvolvia. Tinha-se a impressão de que a criança não queria nascer. Em vão as rezas, compressas e manobras da parteira, preocupação geral. Estranhamente, um peregrino bateu à porta da casa para esmolar. A empregada o atendeu e ele estava de mãos estendidas, parecia rezar. Sem ouvir qualquer palavra da serva, o peregrino falou: diga à sua senhora Bernardone que ela deve ir ao estábulo. A criança só nascerá lá, pois assim o quer nosso Senhor. Dito isso, o desconhecido emissário se retirou. A mensagem foi urgentemente levada à parturiente, a qual houve por bem seguir o conselho do estranho mensageiro, pois todos os esforços feitos até então de nada tinham valido. E Dona Pica sofria muito as dores de um parto que parecia não ter fim. Todos para o estábulo. Foi o que se ouviu. À luz de algumas velas e sobre a palha, enfim, o parto se consumou, para a surpresa e alegria de todos. Assim nasceu João, de Pietro de Bernardone, cujo primeiro nome foi dado pela mãe em homenagem a São João Batista. Quando Pietro de Bernardone retornou de viagem, porém, o nome do menino foi alterado para Francisco, isto é, o francesinho, um desejo do pai de homenagear os franceses com quem mantinha muitos negócios. O nascimento no estábulo foi o prenúncio de que a criança certamente seguiria um destino diferente daquele desejado por seus genitores, sobretudo pelo pai, rico mercador de tecidos. O berço de ouro em que a criança nascera seria transformado num berço de palha. Àquela altura, ninguém poderia imaginar que Francisco de Bernardone um dia seria conhecido mundialmente como São Francisco de Assis. Não nasceu santo e nunca quis ser santo. A espiritualidade de Francisco foi construída dia após dia. Sua iluminação não vem do alto, como favor do céu, mas brota das sombras pelas quais ele passou e que soube tão bem aproveitar. Foi um jovem comum e viveu como tal, entre festas, cantorias, poesias, sonhos de glória e que a juventude alimenta. Francisco queria ser grande e assim se tornou, mas por um caminho inesperado. Aos poucos, o vazio existencial foi se insinuando a Francisco e aquele jovem alegre e sonhador foi se tornando triste e pensativo, entrando numa espécie de depressão. Foi percebendo que sua vida precisava ir além dos prazeres juvenis. Experimentou a riqueza, contudo encontrou alegria no desprendimento. Quis pegar em armas, mas acabou se tornando prisioneiro do amor no Cristo. Aquela lição do estábulo um dia eclodiu fortemente na juventude de Francisco. O nascimento de Jesus na manjedoura é um dos mais sublimes ensinamentos espirituais que a humanidade recebeu. O espírito excelso do Cristo se torna criança num estábulo, despido de todo orgulho e vestido de toda simplicidade. Esse foi o caminho percorrido por Francisco, do sonho das glórias passageiras do mundo para a alegria perene da humildade. Negou a si mesmo, isto é, negou seu ego. Esse também é o nosso caminho, embora cada um percorra no seu respectivo tempo. A rota, no entanto, é a mesma. Um dia visitaremos o nosso estábulo. A irmã Dor nos levará até ele. E nesse momento, então, conheceremos a nossa humanidade, retratada em nossa pequenez, em nossos limites, em nossas rachaduras e fragilidades, fazendo estremecer as ilusões do nosso orgulho. Perceberemos nitidamente que somos grãos de areia e que todos os dias nos aproximamos dos braços da irmã morte. Como diria Francisco, a morte
que nos fala em alto e bom som que somos poeira ao vento. Francisco visitou o seu estábulo algumas vezes e compreendeu tudo isso muito bem, mas não fez dessa constatação motivo de tristeza, ao contrário. Foi somente a partir da descoberta da sua pobreza humana que ele construiu o homem que o mundo veio a conhecer e admirar como São Francisco de Assis. Alegre, simples, humilde, fraterno, leve, amoroso e que vive eternamente em nossas lembranças. Sua vida é um convite permanente para que cada um de nós visite voluntariamente o seu estábulo. Sua condição humana, simples, precária, incompleta, passageira, e nos convençamos daquilo que o apóstolo Paulo nos falou e que eu aqui resumo com minhas próprias palavras. Eu posso ser o homem mais rico, poderoso e inteligente do mundo, o religioso mais conhecido do planeta, mas se eu não tiver amor, nada serei. Atendamos a esse convite e encontraremos o Francisco que existe em nós. Olha que lindo texto, gente. Então, assim, o nascimento dele não foi no meio da riqueza, já começou aí, né? Tinha tudo para ser no meio da riqueza, no meio de funcionários da mãe dele, né? O pai era muito rico. E, no entanto, parecia que ele não queria nascer ali, naquele local. Já nasceu ensinando, né? Que foi dentro de um estábulo, foi dentro de um ambiente com palha que a mãe dele deu à luz. Na simplicidade, né? Hoje no canal do Palavras de Vida Eterna, eu estava falando sobre isso. As pessoas às vezes querem uma piscina gigante na sua casa para não usar. As pessoas querem uma casa gigante com 3, 4 quartos para não usar. Querem um sofá maravilhoso que deita, que, né, inclina, que é fofo, mas não param para assistir uma televisão juntos. Então, o que adianta a riqueza se não for para fazer uso, o bom uso dela? Então, Francisco já nasceu ensinando, né, que a riqueza não fazia diferença nenhuma naquele momento para ele nascer. Ele podia nascer em qualquer lugar, como ele nasceu, num estábulo. E ele nascendo num estábulo, dali ele já passou para outras lições, né? Ele foi um jovem, eu lembro que eu já assisti o filme do Francisco de Assis umas 200 vezes, gente. E tem uma passagem lá que eu acho muito interessante, né? Ele foi para a guerra, ele fazia parte, né, de uma guarda de cavaleiros, e de repente ele voltou de uma guerra que ele perdeu, ou ele teve um acidente, não me recordo bem, apesar de ter assistido umas 200 mil vezes, né? Mas a memória não ajuda. Eu não lembro bem se foi ele que se acidentou ou se a guerra foi perdida, bem dizer. De qualquer forma, ele ficou acamado. E ele acamado, ele foi ficando depressivo, porque as pessoas iam para a guerra, falavam para ele como que estava acontecendo a guerra e ele não podia participar. E aquilo foi dando um nervoso nele, foi dando tédio nele, foi dando aquela depressão. E tudo que acontecia em volta, que antes era motivo de alegria para ele, muitas mulheres, porque ele era muito bonito, né? Aqueles amigos, bebida, na época deles lá, a balada da maneira deles, né? Tudo aquilo para ele foi perdendo sentido, né? E quando começou a perder o sentido, ele ficou vazio. E vazio ele só conseguiu se preencher através do amor em Cristo e do amor ao próximo. Então ele começou a praticar a caridade e aquilo foi trazendo alegria para ele de volta. E Francisco era cheio de imperfeições, lotado de imperfeições. E ele falava que ele não era modelo para ninguém. Ele falava, na sua humildade, que além de tudo simples e humilde, ele falava, não sou modelo para ninguém, o modelo é Jesus. E é ele que eu sigo. Então, quando ele descobriu que fazendo bem, trabalhando pelo próximo, né, aquilo dava mais alegria e preenchia o seu íntimo, ele travou uma briga, a primeira briga com o pai, porque o pai queria, no meio da riqueza que eles viviam, que ele herdasse toda aquela riqueza. E Francisco se recusou, preferia trabalhar no meio dos pobres, dos doentes, leprosos, dos animais. E esse atrito com o pai fez com que ele rompesse com o pai em determinado momento. E para o Francisco isso foi dolorido, foi triste, porque ele não queria romper com o pai, ele apenas não queria a riqueza do pai.
Ele queria até ajudar o pai a dividir essa riqueza, a levar alegria também para outras pessoas através de uma ajuda, mesmo que fosse de forma material, porque através do dinheiro que o pai dele tinha, ele podia ajudar muitas bocas a se alimentarem, roupas que podiam ser doadas, tecidos que podiam ser doados. E tem um episódio nesse filme que o pai vai viajar e quando volta, Francisco deu tecidos a uma pessoa e o pai ficou furioso com ele porque ele fez isso. O pai falou que era o dinheiro do pai que ele estava gastando e não dele, jogou na cara dele que ele era sustentado, né, pelo pai. E nessa daí, ele falou, tudo bem, eu não quero ser sustentado por você. E ele tirou a roupa, ficou pelado no meio da rua, com esse atrito com o pai, veio uma pessoa e cobriu ele. E dali em diante ele passou a andar assim, com uma vestimenta apenas. E aquele voto de pobreza e não quis mais saber da riqueza do pai. Então é um ato muito valente, você largar tudo aquilo que você tem, material, conforto, né? Para de repente viver com míseras doações que ele ainda dividia com outras pessoas menos afortunadas do que ele. Então Francisco de Assis é uma coisa assim, quanto mais a gente estudar ele, vocês vão ver o quanto ele nos ensina a ser melhor. É um exemplo de conduta, de honra, de dignidade, é um exemplo de caridade, é um exemplo de humildade, de simplicidade muito grande. E nós vamos, com certeza, aprender bastante com esse livro aqui. Eu tenho fé, eu tenho certeza que todos nós vamos gostar, né? Vamos lá. E que no próximo capítulo aí, né? Aqui tá falando, no último parágrafo ele tá falando, sua vida é um convite permanente para que cada um de nós visite voluntariamente o seu estábulo, ou seja, essa condição humilde, né? Francisco vai convidar a gente para que a gente desenvolva o verdadeiro amor. Então, é isso. O primeiro capítulo é bem simples, porém a mensagem é forte, que a gente entenda que através da simplicidade, da humildade, do desenvolvimento do amor em nós possamos, né, ser pessoas melhores e mais alegres, mais felizes, mais completas, espíritos mais evoluídos. Tá bom? Fiquem com Deus.